Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter e hoje eu tenho a alegria de conduzir mais um encontro sobre a doença de Huntington. Essa iniciativa, ela faz parte de uma série de ações com o objetivo de tornar essa doença rara, né, mas mais conhecida da sociedade, né, mais conhecida dos brasileiros. E eu tenho um grupo maravilhoso aqui comigo que vai me ajudar nessa discussão. Alguns são amigos de muito tempo, né, Vita? Vita tem uma longa história com a Casa Hunter, não é nem só com a Ariadne, com a Casa Hunter mesmo. Para me ajudar Sem nessa dúvida. tarefa, eu conto com a presença do Dr. Clécio de Oliveira Godeiro Júnior, neurologista, professor da UFRN, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ABN. Seja bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo aqui. Também conto com a presença da fisioterapeuta Tamini Capato, uma especialista certificada em neurologia e movimento. Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Tem também, né, temos, né, porque é um grupo, a presença de uma cuidadora, né, e seja bem-vinda, Andressa Aires Flor. Para nós é muito importante a sua presença. Eu costumo dizer que a Casa Hunter tem um nome que diz tudo o que ela faz, né? Nós somos uma associação de pacientes com doenças raras e de seus cuidadores. Então, a gente nunca esquece nem perde de perspectiva esse personagem tão importante que é o cuidador. Temos também uma grande amiga, uma pessoa de uma longa convivência. Seja bem-vinda, Vita Aguiar de Oliveira, presidente da Casa Brasileira União Huntington. É uma honra contar com a presença de vocês. O tema desse webinar é a construção do cuidado na doença de Huntington. E o cuidado, né, doutor Clécio, ele tem início no diagnóstico. Como o senhor poderia definir para a gente esse momento zero, né, do paciente de Huntington? Como é que é apresentado o cuidado a este paciente e também para o seu cuidador? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um tema extremamente relevante, né, como a doença de Huntington. O momento zero, do momento do diagnóstico, vai depender muito da apresentação do paciente ao médico, né? A doença de Huntington, ela vai se caracterizar por um grupo de sintomas. Nós podemos dividir, na realidade, em três grupos. Podem ter alterações motoras, que muitas vezes se caracterizam por movimentos involuntários, que nós chamamos de coreia, e as pessoas percebem muito como inquietude, uma impaciência, um balanço, uma incoordenação, um desequilíbrio. Então, essa é um sintomas que levam muitos pacientes a procurarem um auxílio médico. Entretanto, alguns outros pacientes podem apresentar-se com alterações cognitivas. Então, são pacientes que vão desenvolver sintomas de prejuízo de memória, de orientação no tempo, no espaço, uma dificuldade de compreensão de informações e acabam procurando o profissional pensando na possibilidade de alguma forma de demência. E um outro grupo de pacientes pode se apresentar com alterações psiquiátricas, psíquicas, com depressão grave, transtorno de ansiedade, uma irritabilidade, ou que muitos pacientes e familiares até descrevem, é uma mudança da personalidade da pessoa. Então, esse momento zero vai se caracterizar pela apresentação de algum desses sintomas, sejam os movimentos involuntários, as alterações motoras, sejam as alterações cognitivas, que pode simular ou se assemelhar a um quadro demencial, ou seja, pelas alterações psiquiátricas. Na grande maioria das vezes, há uma combinação desses três grupos de sintomas. E a partir de uma avaliação clínica, eventualmente o estudo com alguns exames complementares, nós podemos chegar ao diagnóstico. É importante ressaltar que a doença de Huntington é uma doença genética, ou seja, ela é causada por uma alteração em um dos nossos genes. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos
eles são construídos e funcionam a partir de informações genéticas. No caso da doença de Huntington, uma pequena proteína que tem um papel importante no funcionamento do nosso cérebro, que é a huntingtina, ela sofre uma modificação, ela sofre uma mutação, e isso leva a esse grupo de sintomas. E é uma doença genética que caracteriza-se por ter uma história familiar. Então, é comum várias gerações de uma mesma família serem acometidas. Então, quando a gente faz o diagnóstico de uma pessoa, nesse momento zero, né, em que há o sintoma motor, o sintoma psiquiátrico ou cognitivo, não é raro, na realidade, até um dos critérios que nos ajuda a pensar, você vê que tem outros familiares afetados. Ah, meu avô tinha um quadro semelhante, meu pai tem um quadro semelhante, minha tia tem um primo, e assim por diante. Bom, eu acho que a gente teve uma pequena aula aí sobre a patologia, a gente passou por todos os aspectos, isso é muito interessante, porque vai nos ajudar na coordenação dessa conversa, né? E aí eu acho muito interessante a gente passar para a Andressa e ver esse momento zero da perspectiva do cuidador, né? Como foi com você essa experiência familiar e desde então, como é que tem sido a sua rotina de cuidados, né? Não só para você, mas para o seu pai, para a família e para todos que convivem com ele. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, há 9 anos atrás, a mãe foi diagnosticada com a doença de Huntington. Antes da gente receber o diagnóstico, os primeiros sintomas que ela teve foi a questão motora, tanto dos movimentos involuntários das mãos e pés, quanto a depressão muito forte. Isso já vinha há algum tempo, só que como ela tinha outras doenças, a gente primeiro buscou por isso. A questão dos movimentos, a gente achou que era problema de coluna dela, a gente foi até o ortopedista, ele viu que não tinha nenhuma relação, e a questão psiquiátrica, a gente já tratava ela há muitos anos com o médico e a gente não obtinha um resultado positivo. A depressão só aumentava e ela mudou muito o comportamento, assim como o doutor falou, ela mudou completamente quem ela era, e a gente viu que estava alguma coisa muito estranha. Aí a gente buscou a questão de um neuro, para que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo, já que os outros profissionais não estavam achando a causa dessa situação toda. Aí a gente foi até um neuro, ele pediu o teste genético, e foi aí que então a gente começou o nosso caminho com Huntington. Aí veio o resultado, ela teve uma primeira internação psiquiátrica, após 3 dias do resultado do exame, quando ela teve, ela não aceitou o resultado da doença, então ela foi internada durante um mês. Assim que ela voltou do hospital, eu sempre falo que eu deixei a minha mãe e eu busquei uma filha, porque era uma pessoa completamente diferente do que eu conhecia. E a partir daí, toda a nossa rotina familiar mudou, toda a nossa estrutura diária se transformou em algo que a gente nunca imaginou como poderia acontecer. Então, o meu pai tem a esposa dele, mas hoje em dia ele também é cuidador dela. Eu me coloquei no lugar, digamos, de mãe e ela se tornou minha filha. Eu arquei com todas as responsabilidades da casa, que antes era ela que fazia tudo. Deixei de estudar num primeiro momento, deixei de trabalhar num primeiro momento para focar nos cuidados, para a gente entender como que funcionaria esse primeiro contato com a doença, que eu acho que é o mais impactante, é isso, porque realmente a gente não sabe lidar, é tudo muito novo e tudo muito diferente do que a gente está acostumado. A gente tem uma pessoa saudável e a partir do momento que a doença ela começa a se intensificar, ela tira a pessoa do eixo dela, como ela sempre foi, e traz alguém desconhecido pra gente. Então, durante esses anos, ela teve todas as modificações da doença, ela começou com essa questão motora, dos movimentos involuntários, e a psiquiatra, e também a deglutição, foram os 3 primeiros sintomas iniciais que ela teve, e depois, com o passar dos anos, ela teve a questão do caminhar, a questão motora começou a ser muito afetada, hoje em dia ela tem bastante dificuldade, a fala, a gente entende muito bem ela, porque a gente convive, mas quem não tem o contato já tem bastante dificuldade de entender o que ela fala, e a questão de raciocínio, ela também hoje em dia já está bem mais afetada, e esses primeiros sintomas lá do início, eles já são mais estabilizados, esses outros vieram com mais intensidade. É, a sua narrativa, Andressa, na verdade, traz aí
toda a multidisciplinaridade da doença, né? A gente vê da necessidade de físio, fono, nutri, todo um cuidado que se envolve, e aí, obrigatoriamente, a gente transporta para outra questão, que é a questão do protocolo, né? E aí eu tenho a Vita aqui, e para você, Vita, eu queria falar sobre esse grande desafio que é a gente saber que não temos um protocolo clínico, diretrizes terapêuticas para patologia, né? A gente não tem aquela expressão que vai ser utilizado por todos os profissionais. E isso é bem complexo, né? Porque um paciente com Huntington chega num centro, pode ser de uma grande cidade como São Paulo, mas pode ser um interior, né? Uma cidade menor, e se encontra aí com um desafio de tentar entender uma doença completamente desconhecida para eles, né? Então, para você, né, que é uma pessoa que vem trabalhando pela patologia há muito tempo, uma liderança, né? Como é que você tem trabalhado a divulgação de uma linha de cuidado específica para esse paciente? Então, Ariadne, né? Essa questão do PCDT, né? Protocolo de Diretrizes Terapêuticas, você sabe que no ano passado, numa reunião lá na Comissão da Saúde Integral de Pessoas com Patologia do Conselho Nacional de Saúde, o doutor Natan estava conosco, né? E é lógico, é angustiante a gente não ter um PCDT, né? Tá, então, eu estava perguntando para ele, doutor Natan, a doença de Hunt não tem um medicamento, né? Ainda não tinha um medicamento descrito em bula naquela ocasião, né? Então, esse PCDT, esse medicamento, ele terá que estar disponível pelo SUS, né? Então, a gente está aí numa luta grande, né, de ter um medicamento, né? Agora ele já está no Conitec, e quem sabe ele vai ser incorporado e daí, né, trabalhar na escrita de um PCDT, né? Eu vejo também assim, até uma certa foi uma coisa desconfortante para mim, mas acontece o seguinte, a doença de Huntington, ela é múltipla, né? Ela é múltipla, como o doutor descreveu, como a Andresa falou, né? Então, nós falamos de fono, de físio, de nutrição, né? De tudo, né? Todas as multidisciplinares, elas estão presentes na doença, né? Por que não escrever um PCDT, né? Para cada, né? Para cada multi, né? Então, para nutrição, lógico, né? Teria também passar pelo um crivo, né, do Ministério da Saúde para ele ser para o Brasil inteiro, né? Teria que passar também. Então, é trabalhoso nesse sentido. Na semana passada, nós estávamos na reunião aqui da Comissão de Patologia do Conselho Municipal, então surgiu a ideia de fazer também uma diretriz terapêutica, né, para as pessoas, né, que são atendidas na UPA, para que aquele profissional tenha conhecimento de doenças raras. E aí seria o campo das doenças raras, tá? Então, nesse campo das doenças raras que a gente poderia estar entrando com a doença de Huntington. Essas diretrizes, né, vai demandar muito trabalho, como já a gente faz bastante, um trabalho articulado com prefeitura, né, com Secretaria de Saúde, quando eu falo prefeitura, Secretaria de Saúde, né, com o Ministério, com a Secretaria Estadual, né, então, essa seria assim, ainda, né, é um foco que a gente tem que trabalhar muito, né, muito, mas é muito, muito mesmo, né, então é sentar com os profissionais para escrever. A doutora Tamina é uma sumidade, né? Assim, eu sempre, de longas datas que a conheço, né? Então, as palestras dela são maravilhosas, o que ela escreve é maravilhoso, né? Ela é uma das pessoas que ela pode nos ajudar a escrever um PCDT para fisioterapia, né? Tá Para vendo que ela já ser está jogando para você, né, Tamini? certo, né? Querendo ou Para não, já está na alça da mira, nível né? nacional, nível nacional, né? Então, isso assim, ainda é uma demanda que a gente tem, né, para acolher de forma nacional as pessoas com doença de Huntington. Lógico que a gente tem cartilhas, né? Cartilhas que explicam a, as dificuldades dentro da doença. É cartilha para nutrição, cartilha para fisioterapia, tem várias, mas não é um documento nacional, tá? Então, nacionalmente, a gente ainda não tem, tá? Então, Olha, enquanto você é, argumentava, eu fiquei pensando aqui, é hum, meio como a história do ovo ou da galinha, né?
A gente Uhum. entende que até por uma questão de logística, é muito complicado. A gente está falando de 9.000, 8.000, quase 9.000 doenças raras, e você Uhum. ter PCDT é realmente complexo. Você tem que ter todo um grupo, uma validação, um estudo, 1 ano e meio no mínimo para você construir um documento desse, consensuar e aprovar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma situação como essa, deixar sem referência é algo que sempre realmente nos preocupa. Então, eu vou passar agora para a Tamini no sentido de quase de uma provocação, né? Existem referências hoje externas que ajudam no tratamento desses pacientes, como é o caso das diretrizes da Sociedade Europeia de Fisioterapia para a doença de Huntington. Doutora Tamini, o que você poderia nos dizer? Quais são as suas guias, né, no trato desses pacientes? Acaba que, na ausência de um documento interno nosso, a gente acaba tendo que olhar para o exterior. Como é que isso funciona? Bom, primeiro, obrigada aos organizadores, né, desse momento que a gente está aqui, aberto para discussão num assunto que é tão, né, importante, não só para os pacientes, né, para as pessoas que vivem com Huntington, mas para todos que estão ao entorno, como as famílias, os cuidadores. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Dr. Clécio, que também é uma pessoa além, né, da curva, como a gente fala, né, que também conhece muito sobre a doença, então, obrigada por isso. Bom, embora nós não tenhamos ainda uma diretriz ou um documento nacional, a gente tem, inclusive, a versão traduzida da diretriz de fisioterapia para Huntington, que fui eu que fiz, que está, inclusive, no site da European Huntington's Disease Network, né, que é a EIGDN. E nessa diretriz, assim, a equipe que trabalhou nesse documento, fez um levantamento da revisão bibliográfica, incluindo as melhores pesquisas, né, que tinham disponíveis naquele momento. Essa diretriz ela foi publicada no Neurology em 2020, então fornece assim recomendações de tratamento que os fisioterapeutas podem usar e devem usar para ajudar essas pessoas que vivem com Huntington. E esse documento também ajuda a apoiar as nossas decisões clínicas para poder gerenciar os problemas de movimento e da atividade de vida diária que são tão presentes, né? É importante, embora a gente não tenha medicação para cura, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem o cuidado, né? Mesmo não tendo a medicação para cura, tá? O Clés pode me corrigir se eu estiver errada, a gente tem algumas medicações sintomáticas que podem também ajudar muito nesse cuidado. E a equipe multidisciplinar, hoje, ela vem ganhando uma força, assim, de reconhecimento muito grande, porque essa equipe multidisciplinar, e aí a gente inclui a fisioterapia, usa uma variedade de tratamento, de intervenções que podem dar apoio, não só para a pessoa que vive com Huntington, para realizar atividades do dia a dia com o mínimo de ajuda possível, mas também recomendações para melhorar a sobrecarga do cuidador, né? E essas orientações são extremamente importantes. Assim como a Andressa disse que quando ela recebeu o diagnóstico, né, não sabia onde começar e nem como cuidar, porque tem alguns sintomas motores, como ela também colocou, que podem piorar as questões realmente, né, graves, de equilíbrio, de margem, mas em contrapartida tem alguns sintomas não motores, né, que podem impactar também as atividades do dia a dia, como apatia, depressão, como a Andressa também colocou. Então, a equipe multidisciplinar vai poder auxiliar usando vários recursos nesse sentido. Essa guia, né, que a gente tem europeia, voltando um pouquinho só para a gente fechar essa discussão, ela coloca como principais aí, vamos dizer, pilares, né? O que a gente tem de maior nível de recomendação hoje, que não chega a ser um nível de recomendação A, mas é um nível de recomendação B. A gente tem alguns estudos clínicos randomizados mostrando que a atividade aeróbica ela pode melhorar as condições de vida dessas pessoas, embora não melhore coreia e nem outros sintomas, mas melhora a questão de mobilidade. Alguns estudos randomizados também mostrando que a marcha pode melhorar com intervenções de fisioterapia específicas. E
de certa forma, existem também alguns, são pouquíssimos estudos, gente, para Huntington, e a gente tenta tirar, assim, fazer de um limão uma limonada. Então, a gente vai usando as técnicas de fisioterapia especializada para complementar esse gap que a gente tem na literatura e tentando dessa forma manipular e manejar esses sintomas de acordo com as fases da doença que a pessoa se encontra. De novo, né? Como é bom quando a gente tem convidados que literalmente estão imersos, né? Conhecem muito bem a patologia, porque isso acaba sendo um grande exercício de um complementando o outro. E aí, né, é inevitável que eu passe a bola para o Dr. Clécio, no sentido de esse também é o caso dos médicos, né? Vocês também trabalham, por exemplo, com o consenso que a gente tem dentro da Associação Europeia da Doença de Huntington. É, como é constituído esse arcabouço, né, teórico, prático, de como abraçar esses pacientes? Como é que o senhor tem trabalhado isso e tem observado também outros neurologistas trabalharem essa condição? Eu acho que também começou muito bem a discussão, muito pelas informações, né, que a própria Andressa coloca, né, de vivência junto à mãe. Nós, como profissionais, infelizmente ainda nós não temos diretrizes nacionais, né, diretrizes brasileiras para o tratamento da doença de Huntington, embora exista uma iniciativa atual da Academia Brasileira de Neurologia no intuito de desenhar estratégias da academia, né, diretrizes que sejam da academia para abordar esses diferentes sintomas, né, como a gente colocou, motores, cognitivos, comportamentais, psiquiátricos. Nós, como médico, o primeiro desafio, eu acho que a Andressa vivenciou muito isso e ela colocou bem, é conseguirmos fazer o diagnóstico. Há uma dificuldade mesmo para médicos especialistas, como eu diria a área de neurologia, digamos, seria o principal responsável pelo diagnóstico da doença de Huntington. Ainda é um desafio chegar ao diagnóstico pelo médico especialista. Muitas vezes precisa de um subespecialista, né, aquele que se dedica a quadro de neurogenética ou aos transtornos do movimento para poder chegar. Mas uma vez feito o diagnóstico, nós importamos realmente a experiência de outros centros, né, os centros europeus, da Academia Americana de Neurologia, no intuito de como abordar cada um desses grupos de sintomas. Os sintomas motores, cognitivos e comportamentais, o nosso cuidado é muito do ponto de vista de aliviar o sintoma. Eu acho que também foi muito feliz e coloca muito bem, né? O nosso papel não é apenas curar, o processo de cuidar envolve o acolhimento, e isso é o nosso papel como profissional de saúde, mas eu acho, Haddad, você colocou muito bem, não é uma doença que vai ser conduzida por um único profissional. Talvez o médico tenha aquela importância no momento do diagnóstico, mas é fundamental o trabalho multidisciplinar. E, e quando nós trabalhamos em centros universitários, onde muitas vezes nós recebemos esses pacientes com doenças raras, no caso da doença de Huntington, imediatamente eles são acolhidos por outros profissionais, né? Seja psiquiatras, seja fonoaudiólogos, seja o fisioterapeuta, o nutricionista. A ideia é nós procurarmos, a exemplo do que ocorre em outros centros no mundo, pelo menos em centros dentro de unidades hospitalares, né, universitárias, tentar também formar essa equipe multidisciplinar. Fora de um ambiente como esse, numa vida privada, eu acho que é exatamente o que a Andressa colocou. Às vezes o percurso é muito tortuoso, demora o diagnóstico, uma vez que chega ao diagnóstico, há uma dificuldade, às vezes, do profissional, o que fazer agora, até para orientar o paciente e a sua família, né? Nós entendemos que, como existe essa doença com diversos sintomas, minimamente ele precisa dos cuidados para os sintomas motores, cognitivos, comportamentais, eventualmente com medicamentos que possamos prescrever para aliviar esses sintomas, mas precisamos, em paralelo, de todo esse apoio. E eu reforço, muitas dessas doenças, e que até o momento nós não temos um tratamento que seja curativo, né? Elas são as que mais se beneficiam
das estratégias de reabilitação ou da equipe multiprofissional. Eu acho que isso é importante, porque muitos familiares, muitos pacientes querem um medicamento, né? Querem um remédio, mas esquecem que o tratamento passa pela reabilitação com fisioterapeuta, passa pela reabilitação com fonoaudiólogo, eventualmente com terapeuta ocupacional, passa pela avaliação com nutricionista. Então, acho que isso é muito importante a gente destacar. E como nós não temos as nossas diretrizes, nós tentamos importar um pouco de experiências de outros centros. Mas esperamos que em breve no Brasil nós tenhamos as diretrizes para que, quem sabe, no futuro tenhamos um PCDT próprio para a doença de Huntington, né? Como a senhora Vita colocou. Sem dúvida, é uma expectativa muito grande, imagino, da parte da comunidade no Brasil, até pelo entendimento, né, doutor, de algumas especificidades que podem ter no país e não serem encontradas, de repente, em outras regiões. Mas, Andressa, quando a gente ouve a fala do doutor Clécio, dessa construção do cuidado de Huntington, eu acho que não tem como ficar de fora o aspecto emocional, né? Um aspecto que é super desafiador, que é a saúde mental, né? Como é que vocês trabalham? Como é que você, sua família, tem trabalhado esse aspecto, tanto do ponto de vista do paciente, como do ponto de vista das pessoas que convivem com ele? Então, esse é um ponto que eu acredito ser muito importante, porque não só a pessoa sofre, como nossos familiares e cuidadores também, digamos que na mesma intensidade, ou às vezes até um pouco mais, porque a gente fica responsável por uma coisa que a gente não sabe o que é, não sabe como agir, e a pessoa depende, a partir daquele momento que ela é diagnosticada, ela depende da gente. Então, a gente que tem que conduzir da melhor forma que a gente consegue. Antes da gente conseguir o diagnóstico, a gente já vinha num processo, como o doutor falou, que é muito difícil chegar até o diagnóstico de Huntington. Então, a mãe teve algumas consultas com vários médicos e ela chegou a ser diagnosticada com Parkinson, ser diagnosticada com esclerose múltipla. Então, ela teve medicações para essas doenças e acabava não fazendo efeito. Então, a gente teve uma busca e isso também causa muita angústia, porque a gente está vendo a pessoa em sofrimento, a gente está buscando um recurso, mas a gente não está achando de fato o que a gente precisa. Então, quando a gente chegou no diagnóstico da doença de Huntington, a gente já estava muito aflorado, sentimentalmente falando, porque a gente buscava um motivo para ela estar tanto tempo daquele jeito e a gente não encontrava. Mesmo com todos os recursos que a gente tem, que graças a Deus a gente tem plano de saúde, então a gente também consegue ter mais suporte. Então, quando a gente chegou ao diagnóstico, assim como ela teve esse baque inicial e ela não soube aceitar o diagnóstico que ela teve, para mim, como filha e cuidadora, também foi muito assustador, porque quando eu comecei a buscar informações sobre a doença, porque até então a gente nunca tinha escutado falar sobre o Huntington, era algo que para nós, na nossa realidade, nunca existiu. A gente tem conhecimento de outras doenças que são mais comuns, né? Mas a gente nunca tinha escutado falar sobre o Huntington. Então, quando eu fui buscar informações sobre isso, eu fiquei muito assustada, principalmente pela questão genética, porque eu pensava assim, nossa, se a minha mãe tá assim, eu também vou ficar assim. E daí eu já tinha o pavor de vê-la naquele estado e ainda mais de imaginar que em algum momento eu poderia ficar, porque no primeiro momento a gente tem as primeiras informações e tudo não tem uma lógica muito certa, é tudo muito confuso. Aí, com o passar do tempo, eu fui pesquisando, eu fui entendendo melhor como que funcionava, só que mesmo assim eu precisei de ajuda psiquiátrica não, psicológica. Quem tem ajuda psiquiátrica aqui em casa é a mãe, e o pai também faz tratamento, e eu faço durante muito tempo terapias, para que eu consiga entender os meus sentimentos, que oscilam muito, tem épocas que eu também estou muito bem, quando eu vejo que ela está desenvolvendo, indo para outro grau da doença, às vezes eu decaio aí para conseguir entender, o que vem pela frente, como que eu vou conduzir, eu preciso dessa ajuda. Eu também sou responsável por uma tia que também é acometida pela doença. Eu tenho um tio que já é falecido, e ele não chegou até o diagnóstico porque os filhos dele não quiseram usar as informações que a gente tinha para medicar ele, para conduzir a doença dele. Então ele acabou morrendo decorrente da doença. E eu tenho outra tia que veio para mim porque os meus primos não quiseram cuidar dela.
então ela acabou vindo para minha responsabilidade. E graças a Deus a gente conseguiu recuperar um pouco do estado que ela estava, junto com os mesmos médicos e todos os profissionais que a mãe já tinha contato. Eles fizeram o mesmo trabalho e hoje em dia, então, eu cuido das duas. E para eu dar conta das duas, eu busco muito saber como é o funcionamento da doença, eu busco muito manter a minha cabeça alinhada, não sofrer por antecipação, mas também entender que eu preciso viver os processos, não esconder também debaixo da gaveta o que eu sinto, o que acontece, porque é uma carga emocional muito grande, porque a gente lida o tempo inteiro com algo que a gente sabe que não tem solução. A gente tem algumas coisas que a gente consegue remediar, mas a gente sabe que nada vai parar a doença. Então, a gente percebe que questão com a fisioterapia ajuda muito ela, então a gente busca bastante essa questão também de desenvolver ela na fisioterapia, a questão psiquiátrica, ela jamais deixou de ter o acompanhamento. O meu pai, por um bom tempo também, ele não buscava ajuda, ele achava que ele não precisava, até ele entender que sim, ele precisa também. Então a gente busca essa questão mental dessa forma. A gente está sempre construindo para que a gente consiga lidar de fato com a situação, porque é muito pesada, muito pesada. Emocionalmente e mentalmente é bem pesada para nós. É impressionante, Andressa, assim, como você, eu não sei o quanto você tem noção do quão importante é o seu depoimento, assim, para quem está enfrentando essa realidade ou está começando a descobrir que vai enfrentar essa realidade. Essa capacidade de olhar o problema de A a Z e transmitir assim de uma maneira serena todo o contexto. Sim, sem dúvida, a saúde mental é um desafio não só da doença de Huntington, eu diria que é o desafio contemporâneo, né, Dr. Clécio? Mas tirando os aspectos da vida louca que a gente já vive, existe sim nessa patologia, mais do que muitas outras, um desafio psicológico e uma construção de uma saúde mental gigante, né? Então, ouvir a tua fala, você não tem noção da importância que ela tem, assim, muito bacana. Eu acho que, em função disso, é muito interessante ouvir também você, Vita. E eu queria fazer uma pausa para mencionar que a Gladys estaria aqui presente conosco, e, infelizmente, por conta de uma intercorrência, de literalmente uma tempestade, ela não pôde participar, né, desse momento, mas ela fique ciente que realmente sentiremos a falta dela, da importância também do trabalho desenvolvido pela BH, e eu fico muito feliz quando acontece o que aconteceu aqui hoje, né, que era ter duas grandes associações juntas que trabalham pela mesma causa juntas. Isso tem uma importância gigante para a comunidade, né? Temos uma boa representação aqui, uma excelente representação, que é a Vita, né? Gladys não pôde estar aqui, mas a Vita está. Vita, algo, acho que realmente surpreendente nessa patologia é a organização a nível internacional, tá? Muitas doenças raras não têm isso, a gente lida com várias, né? E a gente vê que existe uma construção de uma rede de cuidado internacional para essa doença, né? Como é que é essa associação internacional de Huntington, né? Tem abordado a questão da construção de redes de apoio, não só a saúde mental dos pacientes, mas também dos familiares, né? Como é que você destaca, essa ação? Então, a gente tem a IRA, né, que é a Associação Internacional. Na verdade, sim, é uma grande associação. Acho que hoje ela está com 83 associações, com 52 países, né? Então, é uma grande associação mesmo, né? E em termos assim, de apoio, ela realmente passa bastante informações, o que está acontecendo no mundo, né? Tem trabalhos assim, muito bons junto com o pessoal jovem, né, que é a HDI Jovem, então eles trabalham bastante, são um pessoal bem dinâmico, né? Tem um outro ponto que eles trabalham também, que está lá dentro, né, lá dentro da IRRA, que é o fator H, né? O fator H me chama muita atenção, né? Eu até baseio algumas coisas no fator H. O que é o fator H? O fator H é para trabalhar com as famílias vulneráveis, né? Então, eles têm um ponto que é na Venezuela, outro ponto no Peru, né?
E aí dentro da casa, né, aí, porque a saúde mental, ela permeia todas as questões da nossa vida, né? Você está vulnerável, você está sofrendo um ponto da saúde mental, se você não consegue, na verdade, você não consegue se posicionar quando você vê que você não tem uma comida na mesa, não é isso, né? Você não tem um PCB, o benefício da prestação continuada, você não tem uma aposentadoria, você tem auxílio-doença, então, isso daí faz com que a família, né, ela sofre por inteiro, né? Além de todos os sintomas que a doença traz, né? Ela traz essa miserabilidade também, né? Porque você vê, a pessoa pode estar trabalhando e ter, com os movimentos involuntários, ela não vai aguentando mais trabalhar, ou ela pede demissão, ou ela é demitida, né? Tá? Então já é uma causa, da saúde mental, né? Em termos assim de projeto da saúde mental, quando eu fui presidente da BH há muitos anos, até nós conhecemos quando a gente estava na presidência da BH, né? E a gente conseguiu, né, fazer um convênio com o Mackenzie, né? Foi no tempo da pandemia, nós tínhamos assim, live todo final de semana, organizado pela Pastoral da Saúde. Então, a gente fazia vários temas. E a gente trouxe a doença de Huntington, imagina que não é trazer, né? Certo? Aí trouxemos e uma pessoa, uma aluna do Mackenzie, ela era agente da Pastoral da Saúde, ela falou, gente, a gente pode trabalhar com o Mackenzie. Você sabe que deu tudo certinho? Fizemos um convênio, né? Até hoje, a BH está com esse convênio de pé, né? Então, a Tatiana, que é a psicóloga da BH, ela absorveu, né, esse trabalho, né, ela materializou, e hoje funciona, então tem assim um bom atendimento da saúde mental junto com a BH. A Casa Brasileira, ela também faz as indicações dela para ser atendida lá, ela também busca os atendimentos em escola, também na Pastoral da Saúde a gente também faz as indicações, né? E também assim, o nosso maior indicador é o SUS, né? Não tem outro jeito, não é certo, né? Então, além dos consultórios privados, né, que a gente faz as indicações, mas dentro da saúde mental a gente trabalha bastante também nessa questão do diagnóstico, né? A partir do diagnóstico e das terapias que vão se aproximar, que vão necessitando, então a nossa indicação é o SUS, né? Então, é como o doutor Clécio falou, que nos centros, né, as pessoas já são encaminhadas. Isso é uma verdade, a gente tem aqui em Ribeirão Preto, né, que a gente tem um centro de referência, né, de doenças raras, e lá está a doença de Huntington, muito bem trabalhada, e eles são indicados para o centro de referência de reabilitação, né, centro de referência de reabilitação, aí pega todas as doenças e Huntington tá lá dentro, que a gente já conversou. Na USP também tem, né, a doutora Tamim está aí para nos dizer, né, na USP também tem, Santa Marcelina, então a gente tem alguns centros dessa ordem, então a saúde mental está sendo trabalhada dessa forma, né, com as indicações, tá? Super Aí, importante saber que vocês estão criando uma rede, literalmente, né? isso, E, né, e que agora a essa saúde rede. mental é um componente fundamental no processo de A a Z, Então, né? então, essa rede internacional, então, a gente vai buscando, né, sabe, se conectar, né, então, é dessa forma. A gente quer conectar agora com o Peru, que está mais perto da gente aqui, né, e mesmo com a Venezuela, com esse projeto. Nós estamos com um projeto aqui no Brasil, a gente chama de Projeto Cesta Básica, que é lá em Massapê e Senador Sá. Agora nós vamos desenvolver um outro, que é com a Secretaria Municipal de Saúde de Senador Sá, que é fazer assim, um atendimento médico com um médico de referência, com o médico da atenção básica de lá, tá? Aí faz a consulta online, né? E o paciente continua com o médico da atenção básica, mas a referência dele seria a referência do médico da atenção básica seria esse médico especialista. Tá? Esse está em conversa assim, bem azeitada, vamos dizer assim, né? Com a Secretaria Municipal de Saúde lá de Senador Sá. Então é Fantástico. isso, Adri. Continue Da- assim, tá? ah, Trabalhando aí comunemente aí, que precisa, a comunidade precisa. Vou É, passar uhum, agora para a doutora Tamini, que
às vezes por conta do desconhecimento, né, doutora? É muito comum você ouvir a expressão, cuidado paliativo, né? É um misto de medo, tabu, desconhecimento, né? E pelo fato, e é uma coisa errada, né? Uma coisa equivocada, né? Porque a gente está falando da melhoria da qualidade de vida da pessoa e das pessoas que convivem com ela, mas há uma compreensão errada. Nessa esteira, né, dessas atividades que a gente está mencionando aqui, desse cuidado, a gente pode dizer que a fisioterapia tem um papel fundamental, né? Ela é muito importante nos cuidados paliativos de Huntington, né? O que a gente gostaria de saber, né? Como é que é definido esse cuidado fisioterápico deste paciente, né? E ele nasce em parceria com o neurologista, assim, como é que o movimento inicial se faz, né? E como ele é discutido, sempre de maneira multidisciplinar? É uma curiosidade. Sim, Ariadne, a questão do cuidado paliativo, ele é muito pouco explorada na doença de Huntington, né? Por exemplo, quando a gente fala de câncer e outras doenças neurodegenerativas, a gente já tem um caminho a seguir, né? Já tem algumas guias, alguma ideia do que se fazer. Já na doença de Huntington, eu acho que a gente precisa usar alguns modelos, porque a gente não tem, embora assim, eu tenha aprendido muito durante os meus anos de experiência, aprendi muito com a Vita, com todo o pessoal da BH, assim, o como que a gente ia lidar com essa situação, porque a partir da pessoa, no momento que a pessoa tem o diagnóstico, a gente já precisa começar a cuidar disso em longo prazo. Né? Não deixar só lá na fase mais avançada para ter essas conversas, até porque enquanto a pessoa ainda tem muito mais consciência do que está acontecendo com ela, ela também tem o direito de decidir algumas coisas. Essa, gente, é o meu ponto de vista, tá? Vou deixar aqui bem claro que não, a gente não tem nada escrito ainda a respeito disso. Mas isso eu acho importante, até pela minha experiência com outras doenças neurodegenerativas também. Mas o cuidado paliativo na doença de Huntington, assim, em relação à fisioterapia, a gente tem uma visão de proporcionar um conforto maior, melhorar a qualidade de vida e focar muito assim no alívio dos desconfortos, dor por questões de mobilismo postural, ou até mesmo em questões de deformidade, até oferecer também um suporte psicossocial, né, para esses pacientes, porque quando a gente fala de psicossocial, a gente está também envolvendo família e cuidador, e a equipe multidisciplinar, que não, a gente não faz nada sozinha, a verdade é essa, né? A gente precisa do apoio dos enfermeiros, toda hora a gente está falando com os médicos para ver o que a gente consegue melhorar, né, nessas questões. Nas diretrizes que a gente tem para fisioterapia com Huntington, a gente não tem também nada nesse sentido, mas a gente sugere, né, que a família mantenha um contato regular com a equipe de saúde para que possa desenvolver o melhor plano para cada, né, momento, principalmente nos estágios mais avançados. A gente vai tentando fazer que as atividades, as intervenções de fisioterapia, elas sejam mais agradáveis e que envolva também os familiares e amigos que possam tornar parceiros, né, do nosso cuidado, e a coisa vai ficando um pouco mais leve. Tudo pensando no bem-estar geral, né, dessas pessoas que vivem com Huntington e também na questão mais de ambiente mesmo, modificação da casa ou equipamentos que vão precisar ter ali para as funções de vida diária, higiene, alimentação. A gente faz um trabalho muito próximo junto com a equipe da Fono, principalmente nas questões de deglutição, né? Porque é uma questão bastante importante, principalmente nas fases mais avançadas. As pessoas que trabalham comigo, né, que eu tenho a oportunidade de cuidar dessas pessoas, eu já desde o início eu introduzo exercícios respiratórios associados, às vezes aos outros exercícios de fisioterapia, para que a gente possa prevenir uma série de complicações respiratórias e manter essa função respiratória, função de tosse, isso é muito importante em longo prazo. Até porque quando as pessoas já começam a complicar dessa parte, ou vão usar gastrostomia, alguma coisa assim, a gente também precisa estar junto com a fono, dando todo esse suporte, né? E aí, à medida que a doença vai progredindo e vai aumentando significativamente a dificuldade, por exemplo, com transporte, com locomoção, e aí vai
começa a falar toda essa questão de adaptação. Então, assim, ver quanta coisa que a gente tem que conversar antes, né, sobre o cuidado paliativo para chegar lá na hora que realmente a gente precisa, não ser muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E a Vita foi muito assim, comedida em falar desse trabalho brilhante que eles começaram na pandemia, que eu tenho a oportunidade de conhecer profundamente. Foi um momento que estava todo mundo fechado dentro de casa, e vocês imaginam, né, essas famílias sem suporte, né, e com as pessoas doentes. Então, foi assim um trabalho muito bonito que foi feito, um atendimento online, né, que eu tenho a oportunidade de estar orientando essas alunas que fizeram esse trabalho. Esse trabalho hoje ele está publicado, o piloto dele, né, foi publicado na Demência e Psiquiatria, que é uma revista associada à Associação Brasileira de Neurologia, que a gente tentou mapear um pouco quais eram as principais dificuldades dos cuidadores e de que forma esse atendimento online, né, de psicologia, de neuropsicologia, poderia melhorar esses cuidados. Então foi muito interessante, porque a gente acabou aprendendo muito com isso, né? Os cuidadores lidavam assim com questões gerais, até porque, como a Andressa, assim, tem vários outros que são cuidadores de mais de duas pessoas, fora as questões pessoais de trabalho, filho, marido, enfim. E, é assim, foi um momento muito importante. E por conta disso, a gente continua com né, a ideia de fazer um estudo maior e tentar realmente ir ligando os pontos, né? Porque a gente vai aprendendo, na verdade é essa, é uma doença que vai mostrando para gente a cada dia novas possibilidades, então acho que é isso aí mesmo. A gente sabendo da história da progressão, a gente precisa enxergar isso com outros olhos, né? Porque o futuro está aí, a gente nunca sabe, né? Em questões de tratamento, o que que pode vir. Hoje em dia a coisa avança muito mais rápido, né, Clécio? Com essa história de inteligência artificial, tecnologia, coisas que demoravam às vezes 5, 10 anos para acontecer, hoje é tudo muito mais rápido. Então, o que a gente tem que fazer hoje, pelo menos da minha parte, que é a reabilitação, é tentar manter essas pessoas funcionalmente o melhor possível, para que, se houver alguma perspectiva futura de tratamento, que essas pessoas possam se beneficiar em algum momento. Acabou de jogar a bola quicando aí para eu jogar para o Dr. Clécio, né? Dr. Clécio, quando ela falou da palavra, né, que invariavelmente remete a todo mundo que tem uma condição, né, o futuro, né? Que o futuro hoje reserva para o paciente de Huntington, né? A gente sabe que tem inúmeras novas tecnologias em discussão, que vão desde a terapia gênica, a RNA, tem 500 mil coisas graças, né, acontecendo no mundo. E o que que isso reserva, o que que o senhor tem observado desse futuro para a doença de Huntington? Eu acho que Camille colocou muito bem. Eu acho que um ponto antes de falar sobre o futuro é o presente, e acredito que eu, sendo aqui do Nordeste, a gente vivencia uma realidade muito dura para os pacientes, né, para chegar a um diagnóstico, a um tratamento, um suporte, um acolhimento adequado. Nós temos tido uma iniciativa aqui no nosso estado de mapear os casos, né, as famílias com a doença de Huntington, e tem sido um desafio, até mesmo chegar às famílias, né, o receio do diagnóstico, o medo. Então, é realmente muito desafiador tratar a doença de Huntington. Mas eu reforço o que Tamini coloca. Embora seja uma doença de origem genética e que até o momento nós não tenhamos um tratamento curativo, o foco atual deve ser da gente manter o paciente da melhor forma possível, né, em todos os seus aspectos psicossociais, físicos, para que caso alguma terapia curativa ou uma terapia que modifique verdadeiramente o aspecto genético, a progressão da doença, ele possa se beneficiar. E aí eu posso dizer com muita alegria que a doença de Huntington
foi a primeira doença neurológica que teve o seu gene descrito, que a gente descobriu a origem, a mutação. E a gente saber o que leva à doença é o primeiro passo para poder buscar novos tratamentos. Então, desde os anos 90, quando identificaram o gene, né, do século passado até hoje, muitas terapias têm sido buscadas para corrigir esse defeito genético. Talvez existam diversos estudos, existem alguns estudos, inclusive, que chegam ao nosso país, ao Brasil, com essas novas terapias, que possam ser aplicadas para os pacientes. Então, eu acho que nós vivemos um momento de muita alegria para diversas doenças, né, raras, né? A doença de Huntington é uma delas, porque por entender esse mecanismo genético, muitas estratégias de intervenção estão em desenvolvimento. E alguns desses estudos vão aportar, né, aqui ao nosso país, ao Brasil. Então, podendo beneficiar alguns pacientes e, quem sabe, no futuro, a todos os pacientes com essas novas terapias. Não acho que é um momento para desesperança, para famílias assim como a de Andressa, que às vezes tem aquele diagnóstico e o médico às vezes pode colocar que não tenha um tratamento específico. Acho que a primeira coisa é lembrar que o tratamento é o cuidar, é o acolher, é todo esse trabalho multidisciplinar. Isso já é um tratamento, talvez o principal. O tratamento curativo, que é o que a gente almeja tanto, nós estamos caminhando a passos largos. Eu acho que há um avanço muito grande no conhecimento da biologia da doença. Grandes centros têm feito estudos cada vez maiores e isso está chegando ao nosso país. Então, acho que é um momento de muita esperança. Mas é o que eu digo, essa esperança é o que nos mantém caminhando. As realidades, nosso país é enorme, eu sou aqui do Nordeste, existem inúmeras dificuldades, dificuldades até de se chegar ao diagnóstico. Então, não é porque no futuro tem a terapia gênica que a gente deve negligenciar aquele cuidado fundamental do paciente, que é ter uma assistência à equipe de saúde, que eu falo é médico e todos esses outros profissionais importantíssimos no cuidado com a doença de Huntington. Mas eu tenho plena convicção de dizer que é um momento de profunda esperança, sim, para os pacientes e famílias com a doença de Huntington. As coisas estão caminhando de uma maneira muito rápida e com resultados muito interessantes. Melhor notícia não há, né? Mas, sem dúvida, toda pesquisa, e a gente sabe bem, a gente convive com isso diariamente na Casa Hunter, tem um duplo, é quase como se fossem dois sentimentos diversos que convivem com relação à pesquisa, né? Uma expectativa muito grande, uma ansiedade de pacientes e cuidadores com relação a isso, porque é a única alternativa que, muitas das vezes, eu diria em 90 ou mais por cento dos casos, primeiro porque são tratamentos caríssimos, são tratamentos que estão restritos a centros de pesquisa, a pontos. Então, acaba que há uma expectativa muito grande. Então, Vita, como é que. Primeira pergunta: você acompanha as pesquisas, tem por hábito acompanhar essas pesquisas que estão em curso? E dois, como lidar com a expectativa da própria comunidade com relação a isso? Tem, eu acompanho sim, né? A gente tem um comitê científico, que é a doutora Luciana, ela tem assento, né, no Conselho Consultivo Comunitário Global de pessoas que convivem com doença de Huntington, tá? Então, ela tem esse é um comitê internacional. Além disso, a gente acompanha também aqui no Brasil. Você sabe que a gente tem uma pesquisa, Arete, né? Até muita gente participou da pesquisa, com células-tronco com dente de leite, né? Das células tronco de direito para a doença de Huntington. Essa pesquisa, ela fez a fase um e 2 e teve era assim, ela passou na parte de segurança e de eficácia. Agora está na fase 3. Só que ela está precisando agora de investimento, né? Então, ela está numa fase de buscar investimento para a fase 3, tá? Está tendo umas dificuldades, né? E então a gente está assim, tentando ver as possibilidades da ciência e tecnologia, né? É, oferecer, né, recursos, né, para dar continuidade nessa pesquisa, né? O investidor já investiu muito do seu bolso, né? Porém, agora está solicitando ao Ministério da Saúde, né? Então, essa é uma das pesquisas. A gente tem uma pesquisa também, né?
acho que da PTC, né, que está trazendo também uma terapia gênica que vai nos ajudar bastante. E no mês passado, eu, em consulta com parentes meus jovens também, né, que está desenvolvendo a doença, uma sobrinha está bem já assim avançada e tem outro que está na fase média, né, vamos dizer assim, né? Aí uma médica amiga, né, ela falou, na consulta eu vou te passar umas informações boas, né? Ela falou, "Vitor, em março está chegando mais uma pesquisa, tá? Olha só que maravilha, né? E uma pesquisa que seria via oral, não é ai, agora me falou, não é injetável, mas eu esqueci o nome agora que me fugiu. Infusão, né? Não seria por infusão, mas seria via oral, né? E ela vai cessar a doença, né? Então, a gente está, assim, acompanhando, muita expectativa, como o doutor falou, como acho que todos nós, né? Temos muita expectativa porque a gente tem jovem, tem criança, sabe que a gente tem criança com 8 anos com o Huntington, né? Então, é muito triste. Aí você vê também famílias, né? Essa família que a gente ajuda lá no Ceará, a mãe tem Huntington e tem uma escadinha de quatro filhos, o mais velho tem 12 anos. Então, você imagina, você vê aquelas crianças e fala assim, nossa, qual será deles, né? Não se dói o coração, né? É muito triste, né? Tá? Será que nenhum? Será que todos? Será que é um deles, né? Então a gente acompanha, mas é uma ansiedade muito grande mesmo, tá? É uma tristeza de você ver as pessoas indo embora, né? Eu me lembro de uma jovem, né? Ela faleceu no ano passado, né? E ela disse o seguinte, né? A DH roubou a minha mãe, né? E é verdade, né? A doença de Huntington rouba nossos parentes, né? Rouba nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né? Tá? Então é assim angustiante, mas nós estamos de pé acompanhando, né, torcendo, indo atrás, e fazendo as políticas públicas, né, fazendo as interferências dentro dos ministérios, né, tá? A gente faz essa luta e, se Deus quiser, eu creio que chega, assim, né? Como o doutor Eclésio disse, né? Tá? Eu acho que nós temos grandes esperanças aqui no futuro, né? Que seja breve. É isso, minha amiga. Sim, seja. Assim Andressa, seja. como é que você acompanha isso, né, do ponto de vista de alguém que tem simplesmente a pessoa mais próxima que a gente pode ter, né, mãe, né, numa situação como essa e as pesquisas, né, como uma fronte de expectativa, que pode ser muito positivo, se bem gerenciado, ou pode gerar, né, como a Vita até já também mencionou, uma expectativa que pode ser não tão positiva. Como é que você convive com isso? Então, nos primeiros anos, confesso que eu não procurava buscar muitas informações, porque eu tinha um pouco de receio de conviver com outras pessoas que também tivessem a doença. Então, eu buscava muito por conta própria, coisas bem avulsas, assim. Até que chegou um determinado momento que eu entendi que quanto mais eu soubesse, melhor eu ia cuidar dela e da minha tia por consequência. Então, eu comecei a buscar, principalmente associações como vocês, que vocês trazem muitas informações para gente. Nós, como familiares, a gente consegue ter um contato melhor, de forma mais simplificada, através das associações. A gente consegue ter contato com outros familiares, que também é uma coisa que, quando a gente tem esse contato, a gente precisa estar preparado, porque eu, em primeiro momento, eu achava que existia uma faixa etária de idade, que a partir daquele momento as pessoas desenvolviam, daí eu descobri, convivendo com outras famílias, via WhatsApp e Instagram, que não, existem crianças que já nascem com sintomas, existem pessoas que desenvolvem um pouco mais novas, então a cabeça ela vai abrindo e tu vai entendendo melhor como que funciona. Então a questão das pesquisas funcionam desse jeito para mim, para que eu consiga ter mais conhecimento de como agir e o que esperar, porque a gente primeiro pensa assim, a única coisa que vem à cabeça é a pessoa ficar debilitada, a pessoa ficar acamada, a pessoa morrer. É as primeiras coisas que a gente pensa quando a gente recebe o diagnóstico. E com o passar das pesquisas e dos anos, a gente percebe que não, que existem algumas esperanças aí no meio, que a gente consegue, de repente, ver um futuro melhor
para as pessoas que já têm, que são acometidas pela doença e quem pode vir a desenvolver, assim como eu e outros familiares, né, da linhagem de quem tem a doença de Huntington. Uma coisa muito importante também que eu gosto sempre de falar é que eu acho que o amor e o cuidado que a gente dedica para essas pessoas que são acometidas pelo Huntington, pela DH, elas não curam a pessoa, mas elas aliviam este processo. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente entrega o melhor que a gente pode para eles, melhor qualidade de vida eles acabam tendo. Então, eu acho que a gente inserir eles na sociedade, eles participarem de coisas, mesmo que eles tenham a dificuldade de entendimento, mas eles estão entendendo o que está acontecendo, eles continuam sentindo, eles continuam buscando a vida, eles querem viver. E muitas das vezes, pela dificuldade que a doença gera, as pessoas querem diminuir isso mantendo elas em casa, mantendo elas um pouco mais isoladas. E eu acho que essa não é a realidade que eles precisam. Eles precisam sentir que eles ainda têm muita coisa para viver, que eles são pessoas, que eles podem ser amados, que eles podem continuar convivendo em comunidade e buscando uma qualidade de vida que eles podem ter sim. Eu não vejo isso como uma dificuldade. Eu acho que é um obstáculo, mas eu acho que o amor e o cuidado que a gente dedica para eles faz toda a diferença nesse processo. Eu não tenho a menor dúvida, tá, Andressa? Concordo integralmente com Uhum. tudo que você falou. Doutora Tamini, a gente fala muito em pesquisa clínica e o target, assim, né, o alvo acaba sempre sendo a parte de desenvolvimento de uma medicação, né, de um processo terapêutico, mas a gente também tem pesquisa clínica em fisioterapia, né? A senhora acompanha, como a senhora tem visto também esse olhar da fisioterapia, olhando para o futuro, criando novas perspectivas, novas abordagens. Sim, Ariadne, nós temos internacionalmente, hoje nós temos duas grandes frentes que, assim, muito feliz de poder anunciar, né? Uma delas é na Associação Internacional de Fisioterapia, que a gente tem trabalhado nessa questão de melhorar, ampliar o conhecimento da doença entre os fisioterapeutas, porque isso é muito importante, porque tem muita gente que não conhece a doença. E uma outra grande frente agora que a gente começou na Movement Disorders também, no grupo de reabilitação, também trabalhar nessa questão de melhorar, tentar melhorar um pouco a amplificação dos cuidados junto com os médicos, né? Porque a MDS é uma associação multidisciplinar, mas tem um número grande de médicos, então a ideia é fazer um trabalho mais multidisciplinar. E a gente tem alguns estudos sendo desenvolvidos, né, no mundo, em grupos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são grupos que estão estudando questões de fisioterapia, exercício de alta intensidade, exercícios para melhorar a resistência física, mas a grande maioria é realmente para melhorar movimento funcional e tarefa específica. Já alguns estudos com o uso de tecnologia também, a gente tem visto alguma coisa em termos de sensores para marcha, é uma coisa que está começando, mas já está aparecendo alguns estudos pilotos, estudos bem pequenos ainda, a gente não tem ainda nenhum efeito robusto, né, de eficácia, mas o primeiro passo está sendo dado, então isso já é muito interessante. E nível nacional, para variar, o nosso problema é financiamento, né, mas a gente também tem feito aí um trabalho grande na Associação de Fisioterapia Neurofuncional aqui no Brasil, para que também amplie isso, né, em âmbito nacional, mais difícil, mas a gente, pelo menos a gente tenta bastante. Já no meu grupo de pesquisa, a gente tem desenvolvido vários estudos da fisioterapia na doença de Huntington, incluindo exercícios para equilíbrio. A gente tem um estudo clínico randomizado grande, aberto, inclusive a gente está ainda recebendo, né, as pessoas, incluindo pessoas nesse estudo. O piloto já terminou, então já está fechado, e mais o estudo maior ele está ainda aberto. E a gente tem alguns estudos também com pessoas jovens, recentemente diagnosticadas, usando tecnologias e atividade de alta intensidade, tentando ver, assim, a longo prazo, como é que fica, né, a questão do desenvolvimento de sintomas relacionados ao equilíbrio e à marcha. A gente tem esse estudo que a Tati está abraçando a causa, que a Vita falou, a Tatiana, né?
que eu acho assim, eu dou todos os créditos para a BH, porque se não fosse para a BH a gente não conseguiria fazer esse estudo que possibilitou a inclusão de várias pessoas, né, nessa questão do online, que é uma outra barreira financeira que a gente tem no país. E também porque pessoas que têm problemas de transporte, às vezes não tem quem traga, a gente tem dificuldade muito grande para a aderência dessas pessoas. Então, as associações em geral têm um papel fundamental também no auxílio da inclusão dessas pessoas e também, gente, para deixar claro para eles a importância deles participarem de um estudo clínico sério, né? Porque a gente não tem só na minha universidade, a gente tem outros centros também fazendo pesquisa, então isso é muito importante. O Neoclass também luta com isso lá no centro dele. A gente sabe que é uma dificuldade geral. E as associações podem nos ajudar a esclarecer o quão importante é essas pessoas estarem inseridas em programas de alto nível, porque eles vão melhorar o cuidado também. Então, eles vão receber um cuidado, embora seja um estudo clínico, uma pesquisa, a gente não pode garantir melhora, mas é uma maneira da gente também melhorar o cuidado daquelas pessoas. Então, fica aqui o convite para quem quiser participar, depois entre em contato com a gente, né? Ou se não no meu centro, eu posso até auxiliar em outros centros, porque a gente tem contato grande com vários pesquisadores no país. Então é isso. Doutora Camille, pesquisa para a pessoa com doença rara é vida, literalmente, né? Ela é possibilidade em todos os sentidos, não só de acesso a cuidado e tratamento, mas também de desenvolvimento de conhecimento, enfim, é o ar que a gente respira, né? A gente tem É, que promover cada vez mais esse tipo de noção. Gente, a e gente. sabe, Ariadne, muita gente Pode não diga, fica amiga. nem, desculpa, só Não, para pode falar. complementar, muitas pessoas não ficam nem sabendo dos estudos, né? E às vezes a gente tem vaga para incluir e às vezes as pessoas não podem trazer ou não ficam sabendo. Então é realmente um papel que a gente tem, mais um trabalho aí que a gente tem que abrir uma frente de conscientização da importância dessas pessoas participarem. Em todos os níveis, doutora. Dos parlamentares, para eles entenderem o que que é isso, até os governos estaduais, né, Vita? Né, até nos governos municipais, em todas as instâncias, né? Essa compreensão da importância de por que que a gente luta tanto por isso. Parece que não, mas a gente já está mais de uma hora falando, né? Esse papo foi muito bom e a gente precisa encerrá-lo. Primeiro, em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês que pararam suas vidas para conversar com a gente, para conversar com os pacientes que vão estar assistindo esse webinar, por produzir mais um conhecimento que vai ficar lá numa biblioteca virtual. Para quem que acabou de descobrir um diagnóstico, às vezes vai lá entrar na web e buscar uma informação séria, né? Realmente com pessoas competentes que conhecem a doença. Então, sem palavras para agradecer o tempo de vocês. Se vocês têm alguma consideração final, esse é o momento. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando aí com você, Ariadne, né, que eu sempre admiro muito, parceirona, a Casa Hunter, e peço desculpa que logo que eu iniciei eu não agradeci, então estou fazendo meus agradecimentos agora. Oh, que isso. Nem precisa, pô. Fiquei muito feliz de ver o depoimento da Andressa, né? Foi tão de perto da nossa realidade, muito próximo mesmo, né, Andressa? A sua história, a gente escuta ela assim várias e várias, né? São várias Andressas, milhares de Andressas aí pelo Brasil afora, tá? Então, parabéns, né? E por cuidar Nosso de duas total carinho e admiração pelo que você faz. nossa, muito, muito linda mesmo, De né? alguma maneira, nos dá força para continuar, né, Vita? A gente ouve um Isso. depoimento desse e a gente se sente meio que renovado. Tá? O Dr. Clécio, né? Eu não o conhecia, tá? Ele, para mim, é do Rio Grande do Norte, não é isso? Ele, E isso, é? Ah, tá. Estarei lá a qualquer aumentando a sua momento. rede, tá vendo? Tá, muito bom, né? Que bom que ele entende bastante. Graças a Deus a gente tem pessoas, né? No Nordeste, no Norte, né? Que Sem entende de dúvida. doença de Hudson, né?
E a doutora Tamina, uma grande amiga, né? Graças a Deus estamos com ela aí. Eu me lembro assim, da primeira palestra que eu ouvi da doutora Tamina, eu falei, gente, como ela entende, como ela sabe, meu Deus. Foi assim uma Uma alegria delícia grande. saber que você está aqui, né? É nosso. Tá? E aí ela Obrigada. falando da marcha, né? Eu achei assim fenomenal. Eu falei, nossa, mas como é importante, né, a marcha, né? E aí a gente segue ela sempre, né? Tá? Então, muito obrigado, viu, Ariadne, tá? Muito obrigada, Casa Hunter, tá? Gratidão. Eu que agradeço, querida. Eu que Doutora Tamini, agradeço a o senhora ia carinho. falar. Eu não agradeço o carinho da Vita, todo o apoio que a associação sempre deu. Feliz por estar aqui na Casa Hunter, né, que eu não Hum, conhecia, e gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, que é muito bonito. Eu fui checar o site, é muito interessante, então eu espero que esse trabalho continue. E obrigada pela Sim, seja. oportunidade de estar aqui hoje, junto com pessoas assim tão especiais, né, e extremamente competentes como Clécia, a Vita, a Andressa também, e você, Ariadne, que conduziu super bem Muito esse obrigada. Muito Obrigada. obrigada mesmo. Eu queria agradecer também pela oportunidade, pelo convite que vocês tiveram comigo, que eu acho que é muito importante a gente, como familiar, conseguir expor a nossa visão também da doença. Parabenizar vocês todos pelo trabalho que vocês fazem, por vocês também estarem lutando por essa causa junto com a gente e por a gente. E é uma honra estar entre vocês, ter tido esse bate-papo, essa oportunidade de estar conversando aqui. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Eu vou, Doutor agra- Clécio? eu vou agradecer também a oportunidade, foi eu conhecer o trabalho, né, da Casa Hunter e ter esse momento aqui de debate, né, de discussão, de apresentar informações. Eu acredito que esse é o início de um cuidado, né? Informar é acolher, informar é cuidar. E eu acho que é o nosso papel também como profissional de saúde participar de atividades, de ações e dar um espaço também para que a família, né, o próprio paciente também possa falar. Então, eu admiro muito o trabalho, né, e fico muito grato ter essa oportunidade aqui. E lembro, né, aquele velho jargão de quem trabalha com doenças raras, né? As doenças raras, de fato, elas são raras, mas os doentes raros, eles são muitos e a gente precisa se dedicar a eles e ter. Eu admiro muito o trabalho, né, de grupos como foram aqui colocados, né, tanto Casa Hunter como da senhora Vita, né, grupos que trabalham por esses pacientes e que estimulam nós que estamos ali na linha de atenção, né, a procurarmos estudar, crescermos mais e acolher mais pacientes. Muito obrigada. Que a gente possa continuar, produzindo conhecimento sobre doenças raras. Bom, foi um prazer estar com vocês.